se eu não cumpro com as regras humanas da minha igreja, estarei pecando contra a minha denominação ou meu pastor? Interessante essa pergunta, hein? Se a sua igreja manda... Eu vou ler o texto bíblico, é melhor. Vamos lá. O texto que eu citei aqui, mas não li, é Mateus capítulo 15. Olha o que está acontecendo aqui. Diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Veja, eles não citaram o texto. Não tem texto. É uma tradição dos anciãos. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. A Bíblia manda lavar a mão para comer? Não. Mas a tradição dos anciãos manda. Então nós estamos falando de uma doutrina de homens, definida por homens. Então, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos e não lavam as mãos quando comem? E Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, eles tomaram uma invertida de Jesus, porque Jesus chegou, os fariseus falaram: seus discípulos, né, você quer ensinar pra gente, tal, mas os caras não lavam as mãos, vocês não estão nem aí para a tradição dos anciãos. E aí Jesus falou assim: vocês não estão nem aí para o mandamento de Deus. Qual é o mais importante? O mandamento de Deus ou a tradição dos homens? E aí, continua lendo o texto, que você vai ver que lá pelas tantas Jesus vai dizer assim, ó: então, vocês são hipócritas, versículo de número 6, ó. Assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, aí no 7 ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías, tal, esse povo me honra com lábios, mas o coração está diante de mim, não sei o quê. Então, o que é mais importante? A tradição dos homens ou o mandamento bíblico, ou a palavra de Deus? Não, obviamente a palavra de Deus. Então, vamos lá. Sendo objetivo na pergunta, né? Se eu não cumpro, não é um versículo bíblico, não é um mandamento, mas a igreja definiu que, sei lá, não pode usar gravata vermelha, como lá Deus é Amor, por exemplo. O que eu faço? Então, se eu usar, eu vou estar pecando contra a denominação? Não, quem está pecando é a denominação contra você, cara. Quando ela fala que você é proibido de usar tal coisa que a Bíblia não proíbe. Como eu disse no começo, a falta de conhecimento faz o povo perecer e as pessoas saem proibindo o que Deus não proibiu e liberando o que Deus não liberou. E falando o que Deus não falou e prometendo o que ele não prometeu. Então, a primeira questão é essa. E se você participa de um grupo que é recheado de doutrinas de homens, então procura uma igreja de verdade, cara. Procura uma igreja de verdade, uma igreja que prega a Bíblia e que não fica inventando moda. Então, ao invés de você ficar preocupado se você está pecando, mas eu vou desagradar o pastor, mas eu vou desagradar o grupo de obreiro, eu vou não sei o que lá. Desagradar a Deus, então, né? Em qual você está em 4 linhas. Qual das 4 linhas você quer jogar? A da denominação ou da Bíblia? Porque eles estão proibindo coisas que Deus não proibiu. Isso é exagero, então você tem que escolher. É importante salientar: qualquer lugar que você for, vai ter alguma coisinha ou outra. Então, você também precisa respeitar o ambiente que você está se colocando. Exatamente, boa. Eu não estou querendo dizer que você vai virar um rebelde, nem nada, entendeu? Agora, uma coisa é o que a Bíblia diz e outra coisa é o que os homens falam. Sim. Então, qual que você quer seguir? Eu prefiro seguir o que a Bíblia diz. Então, pastor, muito carinho, muito respeito. Qual é o texto bíblico, pastor, para eu não poder usar essa gravata? Qual o texto bíblico para eu não poder cortar minha unha? Qual o texto bíblico para eu não poder cortar meu cabelo? Ou qual o texto bíblico para eu não usar minha barba? Qual é o versículo? Qual o entendimento? É tal entendimento. Tá bom, vou estudar sobre isso aí. E muitas vezes a pessoa está com uma dúvida na cabeça, como essa, assim, por exemplo, vou dar esse exemplo que a gente está falando sobre ela, e às vezes falta uma questão de perguntar para o pastor, e o pastor explicar dentro da perspectiva daquela denominação, e se caber a você se sentir que é ali, precisa respeitar. Não é ali que você quer congregar? É isso aí. Então não seja aquela ovelha que atrapalhe também aquele ministério. Que fica se levantando contra, só falando mal. Entendeu? Porque assim, cara, tem muita gente que entra nesse caminho que você está colocando aí.
E aí o cara ele vira um maledicente, ele vira um cara, sabe, que tudo ele fala mal, porque não sei, a internet é assim, Sim, é um campo tá minado cheio de desse tipo de hater gente. aí. E daqui a pouco, é só, é eu em casa mesmo, não existe pastor, não existe igreja, não existe nada, só existe eu sou a igreja, eu sou o reino, o que é uma idiotice. O que é uma idiotice. Você não é a igreja, cara. A igreja é um povo. Você não pode sozinho ser a igreja. É a mesma coisa de falar assim, eu sou São Paulo, eu sou a cidade de São Paulo. Mas não. O máximo que você pode fazer é parte dela, entendeu? O máximo que você pode ser é um paulistano. Nós Agora, somos a igreja. Exatamente. Nós somos. Exatamente. A igreja é nossa, Coríntios, não é né? o eu. Exato. 1 Coríntios não dá exemplo lá do corpo, né? A mão, vai frente dos olhos. Todos os membros formam o corpo. O Exatamente. corpo é a igreja. O corpo é a Exatamente. igreja. Então, eu sou a igreja. Não, então. O máximo que você pode ser na igreja é um membro desse corpo. Mas ser a igreja não dá.